te convidar agora para este momento, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir o recado que Deus tem para você nesta madrugada. E estamos aqui para abençoar e compartilhar das bênçãos, da direção de Deus para a tua vida, para a nossa vida nesta noite. Que você abra o teu coração, porque Deus está aqui e Deus já estará falando com você. E que você esteja atento hoje à direção de Deus para você nesta noite. E aí na tua casa, onde você está, Deus está te vendo, porque os olhos dele está sobre todos nós, em todos os lugares. E ele sabe daquilo que está no teu coração. Então, gostaria de compartilhar a palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante, que diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes na fé, sabendo que a mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Essa epístola, essa carta é do apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, que esteve e andou com Jesus em todo o período do ministério e da caminhada de Jesus Cristo aqui sobre a terra. E Pedro viveu, vivenciou todo o caminhar. Ele foi uma das testemunhas oculares de toda a obra que Jesus fez. E isso marcou a vida de Pedro. Isso marcou a caminhada de Pedro, marcou todo o seu ministério. E logo após, quando ele ascendeu aos céus, Jesus Cristo ascendeu, foi dado o poder aos seus discípulos, aqueles que buscaram receber o poder do Espírito Santo de Deus. E Pedro aqui, já debaixo de uma ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, ele ademoestou, ele estava orientando os cristãos daquele tempo, daquela época, através dessa carta, a se sujeitarem às autoridades, aos jovens em especial aqui neste capítulo, a se sujeitarem aos anciãos, aos mais velhos. E aqui um destaque, uma palavra que é muito forte neste texto, que Paulo diz aos cristãos daquela época, e também o Espírito de Deus fala conosco nesta época, neste tempo, é para que venhamos a nos humilhar, venhamos a nos sujeitar a todas as autoridades que o Senhor tem colocado na nossa vida. Se sujeitar, para que a gente venha se sujeitar a alguém, nós precisamos estar realmente assim, nos humilhando, entendendo qual é a nossa posição, quanto a esposa, a marido, quanto a filho, a filha, quanto a autoridade política ou a uma autoridade espiritual eclesiástica. Cada um tem a sua função e nós precisamos de saber qual é a nossa posição e nos humilhar e sermos humildes para nos sujeitar uns aos outros, como diz a palavra do Senhor. E se sujeitar é um treino. Nós estamos treinando a sermos humildes, como Jesus foi. Ele foi um exemplo de sujeição. Ele foi um exemplo de humildade. Ele, sendo rei, ele foi humilde. A palavra do Senhor fala que ele foi humilde até a morte, e a morte de cruz, por amor a você, por amor a mim. E se nós quisermos ser seus discípulos, sermos seus seguidores, nós temos que caminhar pelos seus caminhos, pisar nas suas pisaduras
e porque pelas pisaduras dele nós seremos sarados, como diz em Isaías 53. Se nós caminharmos como Jesus caminhou aqui na terra, nós seremos abençoados, seremos sarados, seremos fortalecidos na nossa fé, porque o Espírito Santo será conosco, o Espírito Santo nos dará graça, o Espírito Santo nos dará autoridade sobre todas as coisas, porque assim Jesus tinha uma tamanha autoridade que os homens da terra, fariseus, que os religiosos daquela época falavam: que tamanha autoridade, que autoridade é essa que tem este homem? Mas a autoridade dele estava baseada na sua humildade. E ele foi humilde e é um exemplo para nós. E nós precisamos nos sujeitar àqueles que nos cercam. Esse é o princípio de humildade. Muitas pessoas têm dificuldade de se sujeitar. Isso quer dizer que há um orgulho, há uma raiz. O orgulho é o inverso, ao contrário da humildade. E o orgulho, quando há raiz de orgulho na nossa vida, nós estamos correndo o risco de sermos abatidos. Porque a palavra do Senhor fala que Ele exalta o humilde e Ele abate o soberbo. E o princípio do cristianismo verdadeiro e legítimo é humildade. Humildade nos protege. Naquele tempo, naquele período, os escravos eram reconhecidos porque eles usavam tecidos em volta do seu corpo, eles eram embrulhados em tecidos em torno da sua cintura, do seu quadril, ou usavam um avental. E Jesus também nos deu um exemplo de humildade, quando Ele colocou um avental e foi ali, humildemente, lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com o seu avental. Ali foi um sinal e eles entenderam a mensagem que Jesus estava passando para eles, que o princípio do cristianismo é humildade, é se sujeitar, é obedecer às autoridades, obedecer, realmente aceitar a direção. Porque se nós não nos sujeitarmos àqueles que estão à nossa volta e não aceitarmos esse treinamento de Deus na nossa vida e não deixarmos o Senhor nos forjar na humildade para que a raiz do orgulho não impere em nossa vida, nós não seremos verdadeiramente cristãos. E se não nos sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos às autoridades, às pessoas que nós vemos, como nós nos sujeitaremos a Deus? Isso é algo paralelo, é uma verdade. Então, primeiro, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem trabalhado conosco e nos colocado em muitas situações que Ele está esperando de nós. Uma atitude de humildade, não arrogância. Porque o arrogante vai cair, o orgulhoso será abatido. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Satanás, Lúcifer, foi abatido por causa do seu orgulho. Quando se viu o orgulho em Lúcifer, que era um anjo especial, que operava ali em favor de Deus, estava ali atendendo, estava trabalhando, ele tinha funções especiais ali diante de Deus, e ele se sentiu maior do que Deus. Ali ele perdeu aquela humildade, o reconhecimento, ele veio crescer, veio se ensoberbecer, e ali naquele momento ele perdeu o que ele tinha de mais belo, de mais tremendo, que era a essência de Deus. Não deixe o orgulho tomar a essência de Deus da tua vida. E o Senhor está trabalhando, sim, nos colocando em muitas situações que Ele está nos testando. Estamos sendo colocados à prova todos os dias, porque Ele está forjando o nosso caráter cristão. Não resista à voz do Senhor, deixa Ele trabalhar com você, porque diante da honra vai a humildade. Muitas vezes a pessoa quer ser honrado, mas não tem humildade para chegar lá. Não acontece. E muitas vezes a pessoa até acaba sendo reconhecida, mas ao mesmo tempo ela acaba perdendo a bênção, porque se sentiu maior, se sentiu acima de todos. E a palavra do Senhor não quer que a gente venha caminhar por estes passos, porque isto traz destruição. Mas o Senhor quer te levar por um caminho de bênção. O caminho da humildade é um caminho que traz
honra, nos traz autoridade, nos restaura e nos traz graça. E nos traz muitas bênçãos do Senhor. Escolha hoje o caminho da humildade. Comece a trilhar com humildade o teu caminho. Que você seja humilde no falar, humilde no portar, que você se lembre de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante dos homens? Aqueles homens arrogantes, homens orgulhosos. Ele foi humilde e foi humilde até o fim. Mas quando Jesus morreu, ele ao terceiro dia ressuscitou em glória. E ele é assim que nós estaremos com ele, em glória ressuscitados. Se nós estivermos humildes, seguirmos os passos de Jesus, nós seremos honrados, aqui e também eternamente. Então que você esteja buscando realmente este caminho. Este caminho é caminho de bênção. E estarmos embrulhados em humildade. É este o sentido da palavra. Vai nos proteger contra todo o vento maligno do orgulho que quer trazer destruição para o homem. Porque Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça e honra o humilde. Que você guarde essa palavra no teu coração. E que você comece a exercitar a humildade. E entenda que Deus está forjando o seu caráter para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, em o nome de Jesus.